Olá, meu nome é Francisca Beatriz Araújo. Meu trabalho tem como título Influência de variáveis climáticas na distribuição de sapos alerquins amazônicos. O orientador desse trabalho foi o professor Dr. Samuel Campos Gomides. A distribuição das espécies pode ser influenciada por vários fatores ambientais, como a vegetação, topografia e heterogeneidade climática. Entender a contribuição das variáveis ambientais sobre a distribuição das espécies pode ajudar a compreender como essas espécies poderão responder aos possíveis impactos das mudanças climáticas previstas para o futuro. Nesse trabalho, estudamos duas espécies do gênero Atelopus, que são conhecidos como sapos alerquins, que ocorrem no domínio amazônico. A espécie Atelopus ogmudi ocorre na Guiana, Suriname, Guiana Francesa e na região norte do Brasil. Já a Atelopus manauense tem uma distribuição geográfica mais restrita aos municípios de Manaus e Rio Preto da Eva, no estado do Amazonas, Brasil. Essas espécies fazem parte do gênero Atelopus, que é um gênero considerado os mais ameaçados do planeta devido aos declínios populacionais sofridos nas últimas décadas. Devido à ação, esses declínios populacionais ocorreram devido à doença como a quitrodermicose e também pela perda de habitat devido ao desmatamento. O objetivo desse trabalho foi verificar quais variáveis ambientais influenciam a distribuição das espécies Atelopus ogmudi e Atelopus manauense. Para isso, compilamos registros de ocorrência das espécies através dos bancos de dados GBIF e Species-Link e também pela literatura. Conseguimos compilar 115 registros de ocorrência da espécie Atelopus ogmudi e 37 registros de ocorrência da espécie Atelopus manauensis. Também utilizamos um conjunto de variáveis ambientais, como variáveis climáticas, edáficas e topográficas, que estão disponíveis nos bancos de dados ORDClim, SolGrids e ORDENV. ORDClim obtemos as variáveis climáticas, como temperatura e precipitação, e as outras bases de dados conseguimos obter as variáveis dados topográficas, como as variáveis de solo e as variáveis de elevação. Realizamos uma análise de componentes principais PCA para verificar quais dessas variáveis, esse conjunto de variáveis ambientais, mais contribuem, mais explicam a distribuição dessas espécies. Então, como resultado da PCA, a PCA mostrou que os dois primeiros eixos da PCA mostraram que as variáveis conseguem explicar 50,58% da distribuição dessas espécies. E as variáveis que mais explicaram a distribuição das espécies estão relacionadas com a temperatura. Isso é um padrão já conhecido para os animais ectotérmicos amazônicos, refletindo a sensibilidade desses animais a essa variável, a temperatura, visto que esses animais necessitam do meio externo, do ambiente externo, da temperatura externa, para manter sua temperatura corporal. E para o gênero Atelopus é conhecido que esses animais são sensíveis a altas temperaturas. Mas nesse trabalho a gente apenas está mostrando que a temperatura é uma das variáveis, a variável, que em macro escala, que mais contribui para a distribuição dessas espécies. Em relação às outras variáveis topográficas e edáficas, a elevação foi uma das variáveis que mais contribuiu também para a distribuição das espécies. Isso pode ser devido ao fato dessas duas espécies ocorrerem em gradientes de altitude diferentes, pois enquanto Atelopus ogmudi pode ser encontrado em altitude de até 370 metros acima do nível do mar, a espécie Atelopus manauensis tem uma distribuição geográfica mais restrita às terras baixas da Amazônia, ocorrendo em um gradiente de 60 metros a 125 metros acima do nível do mar. Então, a elevação, a altitude, é uma das variáveis que contribui para a distribuição dessas espécies.
Então, a partir da contribuição das variáveis ambientais para a distribuição das espécies, e principalmente da temperatura, né, que foi a variável que mais contribuiu para a distribuição, e considerando também o cenário de mudanças climáticas aceleradas previstas para o futuro, é preocupante que essas espécies não consigam acompanhar a velocidade das mudanças climáticas e não consigam tolerar as condições ambientais. Então, com isso, encorajamos trabalhos que estudem a fisiologia térmica dessas espécies em diferentes ambientes para verificar, para compreender como essas espécies poderão responder aos possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre suas áreas de distribuição. Então, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, pela oportunidade de ingressar nesse curso, ao PPG-BIS pela possibilidade de realizar esse trabalho e à CAPES pelo financiamento de bolsa de estudo. Obrigada.